Amém. Hoje o Senhor ele quer falar conosco de uma forma muito profunda, através de uma ordem. Jesus nos dá uma ordem essa noite. E a ordem é: não tenhais medo. Não tenhais medo. O Senhor está nos dando uma ordem, como eu falei, para não ter medo diante das tribulações, diante das provas, diante da realidade que nós estamos vivenciando. Está aparecendo para você aí? Não tenhais medo. O socorro de Deus, toda a manifestação de Deus sobre a nossa vida, né? Você pode ver aí na imagem Jesus socorrendo, o Senhor dando o auxílio necessário, né? Nós sabemos que estamos passando por uma realidade muito difícil, né? Mundialmente falando, que é essa pandemia, e que muda, né, todo o nosso tempo, a nossa forma de ser, muda a nossa forma de pensar. Tem mudado, né, a nossa forma de pensar, nossa forma de ver muitas coisas. Tem trazido muitas coisas para a nossa vida, mudado toda a nossa rotina diária. E diante de tudo isso, não só especificamente isso, mas toda a nossa realidade de vida, ela sempre, né, esteve marcada por grandes situações, alegrias, tristezas, provas, tribulações. Tudo isso, né, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano. E o Senhor, ele se manifesta em cada uma delas de uma forma muito diferente, muito dinâmica. Mas nunca falta o apoio, nunca falta o socorro de Deus, o auxílio de Deus em nenhuma dessas situações, especialmente agora. O Senhor, ele tem nos envolvido, ele tem chamado para que nós possamos olhar diretamente para Ele. O Senhor tem chamado a nossa atenção. O Senhor, ele tem se manifestado, o Senhor tem se deixado encontrar. E será que nós estamos percebendo esses sinais? Olha o que Deus fala para nós hoje: não ter medo. Não tenhais medo. Por isso eu convido você, se você estiver perto da palavra de Deus aí, né, você possa pegar, abrir lá no Evangelho de São João, capítulo 16. João 16. Se você não tiver, não tem problema, você possa acompanhar, que vai aparecer aí a palavra, né, o texto bíblico para você. E nós possamos acompanhar o versículo 33. João 16, 33. Diz assim: Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, né, o versículo 33, né, mas a passagem toda em si, né, primeiramente Jesus, ele fala aos apóstolos, né, ele está dando uma orientação aos apóstolos, né. Posteriormente, depois de você folhear, né, os próximos capítulos, você vai ver que esse momento ele antecede a paixão de Cristo, né. Jesus está preparando os apóstolos para passar por tudo isso. Está falando ali basicamente que antes, né, nos versículos antes do 33, ele está falando que, né, eles estarão com Jesus agora, daqui a pouco eles não estarão mais com Jesus, né, até porque Jesus vai ser condenado, vai ser crucificado, vai morrer, vai ressuscitar, e depois, né, eles estarão novamente com Jesus. É o que ele fala basicamente nos versículos anteriores, no capítulo 16. O que o versículo 33 me chamou primeiramente a atenção, né, é que aqui quando fala assim: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, né, é uma grande exaltação de Jesus. Eu venci o mundo. E quando eu lia isso, né, Jesus, ele não havia sido condenado, não havia sido crucificado, não havia sido morto e não havia ressuscitado ainda, mas ele já proclamava com uma certeza absoluta que ele já venceu o mundo, antes mesmo dele ser condenado, antes mesmo dele subir na cruz, antes mesmo dele sofrer, dele ser açoitado, dele morrer pelos nossos pecados. Ele já proclamava isso como uma certeza: eu venci o mundo.
Porque quando Jesus ele vem, o verbo encarnado, essa já é uma grande revelação para nós. Deus vem para salvar os homens. Essa é a grande certeza que nós temos que ter no nosso coração. A salvação que Deus nos oferece. A salvação espontânea que Deus dá. Deus Pai envia seu Filho para que Ele possa morrer por nossos pecados, para nos oferecer a salvação, que precisa ser buscada, que precisa ser entendida, que precisa ser trabalhada em cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, no início do versículo 33, ele vem dizer: eu vos disse tais coisas que eu acabei de explicar nos versículos anteriores, para terdes paz em mim. Nós só vamos encontrar a verdadeira paz em Cristo. Por quê? Porque o mundo, ele não é capaz, ele omite, e se precisar, ele esconde Deus. O mundo não consegue pregar a paz de Cristo. O mundo não faz isso. O que o mundo faz que nós vemos, que nós temos percebido, que nós temos testemunhado diante de nossos olhos? O terrorismo, notícias cada vez mais piores, e as pessoas parecem que sentem prazer em falar que morreu mais pessoas, em falar os números de pessoas. Ah, mas Wander, você quer omitir, você quer passar panos quentes? Não. Mas imagina a pessoa que fica o dia inteiro assistindo notícia ruim, vendo que cada vez mais morrendo pessoas. E você vai vendo aí, não sei a sua realidade na sua cidade, com esse vírus. As pessoas mais próximas você vai vendo morrer. E as pessoas ficam falando cada vez mais e mais. E as pessoas ficam divulgando cada vez mais e mais o número de mortes. Você não sente um pequeno desespero dentro de você? Se você fica alimentando esse tipo de coisa no seu coração? Você vê as pessoas mais próximas de você morrendo, as conhecidas, vizinhos, parentes, amigos. Pessoa que até alguns dias atrás você tinha conversado, agora a pessoa já não está mais entre nós. Aí, essa pessoa que se alimentou tanto disso, se Deus o livre, ela vem pegar esse vírus, o que ela vai? Primeira coisa que ela pensa: eu vou morrer também. É o que tem acontecido. Eu estou aqui retratando uma realidade que está presente na nossa vida. É o que cabe a nós fazermos, né? Porque o vírus está aí. O vírus já existe. Você usa sua máscara, usa seu álcool em gel, você faz o seu distanciamento, né? E o que nós podemos fazer além disso? Ter fé em Deus. Por que eu comecei iniciando falando da salvação que nos é proposta por Deus, que nos é oferecida? Porque nós temos que buscar essa salvação para que ela se consolide na nossa vida. Jesus, ele nunca se apartou de nós, nunca nos abandonou, nunca nos deixou sem estrutura, sem apoio, sem socorro. Porque a história da humanidade, se você for olhar, quantos vírus já rondaram a humanidade? H1N1, peste negra e tantas outras situações, guerras, pessoas que se levantaram, verdadeiros ditadores na história do mundo, pessoas que oprimiram nações. E você olha para o mundo e vê esse tipo de situação. Mas hoje, mais especificamente hoje, parece que as pessoas elas acordaram e tinham um vírus batendo na porta. Mas como que elas se prepararam? Como que elas estavam se preparando diante desse momento? Quando o desespero bate na nossa porta, será que nós temos tido uma estrutura espiritual para poder combater tudo isso? O luto, ou até mesmo a dificuldade financeira que ocasionou porque você perdeu seu emprego, ou tantas outras realidades que você enfrentou, outros tipos de enfermidades que não seja a Covid. Como que nós nos preparamos para tudo isso? Porque o Senhor está exortando na palavra: não tenhais medo. No mundo vai ter aflições, vai ter tribulações. No mundo vai ter esse tipo de coisa. O Senhor já nos prepara, assim como preparou os apóstolos, embora em muitos momentos eles não entendiam por causa da dureza do seu coração, por causa da falta de maturidade, mas que depois, lá em Pentecostes, essa maturidade ela vem, porque a intimidade com Deus ela começa a ser mais profunda, porque eles viram Jesus, o seu mestre, o seu líder, ser morto, e toda aquela situação de luto, de desespero, e agora o que fazer, para onde ir, como fazer, o que fazer, como agir.
Tudo aquilo é tomada pela força do Espírito Santo que impulsiona eles para ir para frente. Sabe por quê? Porque naquele tempo, as pessoas falavam, olha, se falar desse Jesus, vai morrer. Se fala desse Jesus aqui, vai para a prisão, vai para o calabouço. E o que eles fizeram? Continuaram. Perseveraram. Porque o Espírito Santo ele foi impulsionando para frente. Porque o reino de Deus precisa ser consolidado. As pessoas precisam conhecer e ter acesso a isso. E hoje nós estamos aqui, você está na sua casa justamente por isso. Porque pessoas se doaram, porque pessoas se entregaram, porque pessoas acreditaram, tiveram fé. A humanidade ela sempre se baseou em ter fé. Veja bem, você trabalha 30 dias do mês para receber o seu salário. Mas você não trabalha os 30 dias desconfiando que talvez você não receba o seu salário. Você sabe que ele vai estar lá. Você tem fé. Você acredita. A mesma coisa, você vai lá, abastece seu carro, põe 20, 30, 50, não sei, 100 reais de gasolina. Difícil agora, né, o preço da gasolina, mas você abastece seu carro. E você sabe que você abastecendo, você vai andar uma quilometragem X, até que você tenha que abastecer novamente. Porque você acredita que você colocou combustível lá e está lá. E você pode andar com seu automóvel. A humanidade ela sempre se baseia. São alguns exemplos simples. A humanidade sempre tem fé em algo. Mas o que as pessoas têm feito diante daquilo que tudo que o Senhor deixou? As pessoas, como nós temos enfrentado tudo isso, toda essa realidade desesperadora para muitas pessoas? Nós temos nos preparado e investido em nós mesmos para que nós tenhamos essa intimidade de saber que Deus vai me levantar, Deus vai me tirar dessa situação, Deus vai ser o meu apoio, Deus vai ser o meu auxílio, o meu socorro. As pessoas têm visto muitas outras pessoas morrerem, nós temos visto as pessoas morrerem e tem um desespero batido no nosso coração, como se a pessoa morreu e agora o que fazer? Será que para onde ela foi? A certeza do céu tem se perdido como uma fumaça dentro do nosso coração. Talvez porque será que nós estamos investindo na eternidade dentro do nosso coração, em tudo aquilo que é a nossa fé, a certeza de que Deus existe, de que Deus age. Será que nós temos nos doado, se entregado verdadeiramente para que o Senhor seja esse pedestal na nossa vida, que a gente olha, a primeira coisa que a gente vê é Deus na nossa vida, como aquele que estende a mão, é o nosso suporte. Vou dar um exemplo aqui também. Esses dias eu olhava nas redes sociais e a rede social específica que eu estava olhando, ela sugeria um vídeo lá de um reality show que tinha uma prova, uma determinada prova lá, e que naquele momento tinha 2 pessoas fazendo a prova. Se uma perdesse, alguém iria ganhar a prova, né? Tinha 2 pessoas. E já faziam 43 horas que essas 2 pessoas estavam naquela determinada prova. Aí o apresentador do programa entrou lá e falou assim, olha, por motivo de saúde, né, nós estamos encerrando a prova e estamos, né, consolidando as 2 pessoas como vencedoras da prova. Eu fico imaginando, nossa, 43 horas. Imagine você 43 horas diante do Santíssimo Sacramento. Não precisa ser isso. Imagine 20 horas você diante do Santíssimo Sacramento. 5 horas, 3 horas diante do Santíssimo Sacramento, adorando Jesus, contemplando como o Senhor da sua vida. Talvez você pense, nossa, Wander, mas eu tenho coisa para fazer. Sim, você tem. Eu também tenho, nós temos. Essa é a nossa realidade de vida. Mas o que eu quero colocar aqui, exemplificar, é que nós temos que olhar para Cristo com um olhar fixo. Porque o que o Senhor está falando aqui hoje é não ter medo. Quer dizer que o medo ele vai bater na nossa porta, mas o que nós estamos fazendo com medo, como um sentimento vivo dentro do nosso coração? Será que nós exterminamos ele falando, não, eu tenho fé que o meu Deus vai ser o meu auxílio, o meu Deus vai ser o meu apoio, que o meu Deus vai tocar na minha família. Essa pessoa que você está orando pela conversão dela faz tanto tempo, você que está orando pelo seu casamento, será que Deus não vai agir? Quando ele vai agir? Continue, persevere. Você que pede por pessoas que estão no mundo da drogadição, da bebedeira, do alcoolismo, persevere.
Persevere até o final. Persevere, porque só aí você vai conseguir ver verdadeiramente a ação plena de Deus. Mas tem sido difícil. Tem sido difícil porque muitas situações, as pessoas quando pisam no terreno do sofrimento, elas estão regredindo. Porque dói. Sofrer dói. E se eu não tenho a experiência completa no sofrimento, eu nunca vou conseguir passar por ela. Quando eu pisar no terreno do sofrimento, eu vou regredir sempre. Não consegue vivenciar essa experiência. Deus se manifesta também no sofrimento. Deus se manifesta também na dor ali que você está sentindo, porque justamente Deus passou pelo sofrimento, pela dor. Nenhum ser humano consegue passar por aquilo que Jesus passou na cruz. Você já assistiu o filme A Paixão de Cristo? Se você já assistiu, assista de novo, para você tentar entender um pouco mais. Se você não assistiu, coloca aí na playlist para você ver. Começa a mudar a sua forma de enxergar as coisas. Eu sempre quando assisto esse filme, eu olho para mim e falo, nossa, eu não posso reclamar de nada. De nenhuma coisa, nenhuma situação. Porque o que esse Deus, esse Jesus passou por mim, não se compara. Nenhum ser humano, você pode pesquisar, muitos historiadores estão falando isso. O que Jesus viveu, nenhuma pessoa consegue passar. O que ele aguentou, nenhuma pessoa consegue passar. Até retratado pelos açoitadores de Jesus. Assustados, cansados de tanto bater em Jesus, de tanto espancar Jesus. Assustado com a tamanha perseverança dele de aguentar. Por que Jesus aguenta? Porque eu e você, toda a humanidade está inclusa. Ele fala, vale a pena eu passar por isso. Agora, não vale a pena a gente passar pelo sofrimento por Deus, em Deus. Vencer o câncer, vencer o luto. A gente precisa entender tudo isso. Às vezes você está sofrendo, não é isso, mas é a situação financeira, é a luta contra o pecado na sua vida. Realmente você está sofrendo porque você quer tirar o pecado, mas eu falo mais uma vez, persevere. Insista. Invista. Eu gostaria de pedir para a produção colocar aí um pequeno trecho do Catecismo da Igreja Católica, e nós vamos ler juntos. Parágrafo 1808. Se você não tem um catecismo aí, anote, depois você possa procurar, isso tem na internet, tá bom? Vem dizer assim, olha como a sabedoria da nossa igreja vem dizer a nós. A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte. Olha aí quantas pessoas estão sendo pegas agora, hein? E enfrentar a provação e as perseguições. Você consegue vencer o medo. Você consegue vencer até mesmo o medo da morte. Dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida, na defesa de uma causa justa. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. No mundo há vez de sofrer tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Isso é o que a nossa igreja está dizendo a cada um de nós através do catecismo. Nós podemos vencer tudo isso através de virtudes que precisam ser geradas e trabalhadas em cada um de nós. Eu preciso entender que Deus quer cuidar de mim através dos sacramentos, através da oração pessoal, confissão, eucaristia, tudo isso. Sabe, eu refleti bastante essa semana, né, preparando todo esse momento. E tem algumas pesquisas que dizem que algumas pesquisas dizem que que a igreja está perdendo fiéis, né? Muitos católicos estão deixando, alguns católicos estão deixando a igreja. É como se estivesse diminuindo a porcentagem, né, de católicos no nosso país, no Brasil. Eu não sei a verdadeira veracidade dessas pesquisas, mas tem muitas. Inclusive tem uma até, né, um site de notícias específico.
E fala especificamente que 40% dos jovens nas universidades dizem católicos. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, cadê esses jovens? Cadê esses 40% na igreja que eu não vejo? E eu não vejo. Por que eu estou falando isso? Porque que na hora que bate sofrimento na nossa porta, na porta do nosso coração, para onde que a gente vai? Por isso que Deus se torna um estranho. Quando nós temos acesso ao pecado, nós nos fechamos ao céu. A gente escolheu isso. Só que o céu não se fecha a nós. Agora, alguém que se tornou estranho, como que é a aproximação desse Deus que se tornou estranho? Porque eu vivia a minha vida toda desregrada. Eu vivia a minha vida toda lançada no pecado, nos prazeres, no desfrutar. Eu falo o que eu quiser, eu ouço o que eu quiser, eu assisto o que eu quiser, eu vou na missa se eu quiser. Sabe o que diz essa pesquisa que eu acabei de citar? 3% das pessoas que se dizem católicas, de um total de milhões no país, vão na missa fielmente toda semana. A hora que bate sofrimento, como que você recorre a Deus? Você culpa Ele? Será que Ele consegue encontrar caminho livre para trabalhar em tudo isso em você? Amado, eu não falo isso para condenar, não. Nós passamos por muitos momentos na nossa vida de dificuldade, mas é importante saber, Deus se manifesta sempre. Ele sempre nos atrai para Ele. São coisas que nós temos que começar a olhar, o que nós temos devolvido para Deus em forma de adoração, de contemplação, de falar, Deus é o Senhor da minha vida, por isso eu preciso buscá-lo enquanto há tempo. Eu preciso me converter rapidamente. Quanto tempo faz que você não se confessa? Como que você tem comungado Jesus? Porque não adianta a gente vir falar aqui que Deus te ama se você não consegue se sentir amado. Não adianta a gente falar que não tenha medo porque Deus está com você, se você não consegue encontrar Deus ao seu redor. É importante a gente se refletir sobre isso. Se nós falamos aqui que Deus te ama, você precisa sair dessa noite, dessa live, dessa transmissão, se sentindo amado. Deus nos ama. Ele não quer ver a gente sofrendo, desesperado, como se não tivesse alguém no controle. Essa é a forma de Deus amar. Embora haja aflições, tribulações, Deus está conosco. Ele nos prepara. Ele nos dá tudo aquilo que é suporte, auxílio, armadura, tudo que você precisa, que eu e você precisamos, Deus nos concede. Já morreu na cruz, ressuscitou, deu o Espírito Santo, deu sacramento. Do que nós precisamos mais ainda? Deus nos chama, amado, a despertar. Deus nos chama a se lançar nele definitivamente. E você só vai conseguir sair da sua vida de pecado, da nossa vida medíocre muitas vezes, se a gente decidir falar, eu quero abandonar isso. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero ser totalmente de Deus. Nós possamos refletir sobre isso. Coragem, pedindo que Deus aumente a nossa fé. Finalizando esse momento, eu gostaria de pedir para a produção colocar essa frase, nosso saudoso Padre Léo. Olha a sabedoria desse homem que sofreu muito, mas que reconheceu que, embora haja sofrimento, ele encontraria Deus no final do sofrimento. Nenhum de nós passa do outro lado do sofrimento do mesmo jeito que entrou. O sofrimento nos personaliza, nos faz virar gente. Quando ele fala que o sofrimento nos personaliza, é porque o sofrimento ele nos ensina muita coisa. A dar valor, a ser humilde, a saber que nós não somos nada. Aqui, ó, sabe um grãozinho de areia? Nós somos menos que isso. Pega um grão de areia na praia, tenta ver como que ele é. Nós somos menos que isso. Se nós não conseguimos nos chegar assim, como que o amor de Deus vai conseguir se manifestar na minha e na sua vida? E que Deus possa se manifestar nessa grandeza toda em nosso ser. Por isso, diante de tudo isso, Deus precisa voltar a ser o centro da nossa vida, do nosso sofrimento, do nosso medo, das nossas angústias. Deus precisa começar a fazer sentido na nossa vida como que fosse uma engrenagem num relógio. Por que aquela engrenagem está ali? Porque ela tem uma função, ela precisa fazer algo, ela precisa se movimentar. Deus é assim na minha e na sua vida. Se Deus não está lá para fazer a vontade plena dele, que nós temos que morrer, esse consentimento de que eu e você temos que morrer para a nossa vontade carnal, pecaminosa, miserável muitas vezes,
não entendemos o amor de Deus na nossa vida. Temos que voltar, recomeçar. E não é errado recomeçar, não é errado cair para se levantar, porque se você olha para a sua vida e fala, nossa, como tem pecado na minha vida, e você sente o desejo de mudança, Deus aí se manifesta. Amado, estou falando isso porque Deus quer pegar na sua mão e te levar adiante para frente, a sair desse mar de marasmo, de falar bobagem, falar água por aí, ficar assistindo tanta coisa que não presta, que te machuca, porque o que o pecado faz é isso, machucar a nossa alma, o nosso coração, ferir a cada um de nós, trazer falsas seguranças. Isso é o que o pecado faz e gera em cada um de nós. E aí quando você vê, está tudo minado, a nossa alma está toda ferida, as cicatrizes estão todas lá. Por isso levanta. Deixa o Senhor levantar você nessa noite, diante do sofrimento, do medo, nessa pandemia. Tudo isso que você tem semeado no seu coração, nos seus pensamentos, toda uma coisa frenética de pensamentos, medo exagerado desse vírus. Sabe, uma pessoa que pegou coronavírus e veio até falecer desse vírus, Dom Henrique Soares. No leito de morte, uma das últimas palavras dele que ele disse foi exatamente esse tema. Não tenhais medo. A pessoa que tem a certeza da glória que o espera, não tem medo. Por isso, diante dessa canção, deixa o Senhor tocar em você profundamente. Reflita muito, se você for necessário, essa transmissão vai ficar gravada no Facebook, no YouTube, você pode assistir quantas vezes necessário for, você pode pegar esse versículo, orar, fazer uma vigília, não sei, faça algo diferente na sua vida, faça algo que você sinta realmente a vontade de Deus tocando em você e você querendo mudar de vida, porque o Senhor quer tocar, se manifestar na sua vida, e eu não quero sair dessa noite, dessa transmissão, sem que você tenha essa certeza, Deus tocou comigo, Deus falou comigo. Amém? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus te levantar nessa noite. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Filho querido, eu te levantarei. Coragem, filho, o Senhor te dá coragem. Eu te levantarei. Você é amado. Filho amado. Você não é só alguém que semeia medo no seu coração, que tudo te traz medo, insegurança. Você é muito mais que isso, é um filho querido, é o Senhor quem fortalece e se manifesta na sua vida. Ele te dá forças, te dá vida. O Senhor te atrai para te amar. As pessoas podem não acreditar em você, mas Deus confia e crê no seu potencial. Renuncia o medo. Renuncia tudo aquilo que não vem de Deus. Você que tem lutado contra a sua vontade, tem vivido um dilema, a vontade carnal, a proposta do pecado e ser de Deus. Você que tem pendido mais para o pecado, para o mundo, se liberta disso, renuncia isso da sua vida. Ei, a sua alma vale muito, o Senhor tem investido em você por isso, porque a sua alma vale muito. O inimigo, ele quer destruir a sua alma, mas Deus quer te dar a salvação, quer te dar o céu. Filho amado, é isso que você é. O céu te espera, amado. Tenha essa certeza. O Senhor te levanta, pois o céu te espera, o céu se abre para você. Deixa Deus te levantar. Eu te levantarei.
dessa escuridão. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei